Então, a gente estava falando um pouco, enfim, eu não consegui te escutar muito no final, mas a gente estava falando um pouco da questão das desigualdades, né? E, assim, uma das coisas que mais me chama a atenção, está falando que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? E, sem dúvida nenhuma, a educação é um pouco reflexo disso. Né? E aí eu queria te perguntar um pouco a experiência que você teve na Secretaria de Educação do Rio, do DF também, como esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, ele pode potencializar essas desigualdades educacionais. Né? A gente sabe que o ensino à distância, a EAD, ela não chega para todo mundo da mesma forma. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse atual momento que a gente está vivendo. Só para resumir o que eu estava falando, nós somos um país relativamente rico e ao mesmo tempo pobre, né? Se a gente olha para o nosso PIB total, nós somos a nona maior economia do mundo, poderíamos ser muito mais ricos. Também pela falta de educação a gente não é. E agora, quando a gente olha para o PIB per capita, a gente está lá embaixo. Então, nós somos em PIB nominal ricos, mas em PIB per capita pobres. E para que a gente acelere o nosso desenvolvimento econômico, a gente precisa melhorar a nossa educação e oferecer educação de qualidade para todos. Porque muitas empresas aqui, a gente tem aquela coisa, né? A gente tem milhões de desempregados, 12 milhões. Provavelmente agora a gente vai ter 30 milhões de desempregados, não sei a expectativa direito, né, de quantos milhões de desempregados a gente vai ter depois dessa crise, mas ao mesmo tempo a gente tem empresas que buscam profissionais e que não conseguem porque não tem qualificação suficiente, porque a gente não tem educação de qualidade para todos, né? Nós somos um país super desigual também em educação. Nós temos alunos ricos e de classe média que aprendem acesso a boas oportunidades educacionais e os alunos pobres e carentes que não têm. Então, por esse motivo também, muito difícil a gente falar sobre meritocracia no Brasil. As crianças, os jovens não têm condição de competir pelas melhores oportunidades educacionais e de emprego, já que a gente não dá a melhor educação possível. Então, alguns conseguem encontrar o seu potencial e desenvolver, e outros não conseguem. Então, a competição não é justa, né? Vamos começar por aqui. E agora, então, piorou tudo, porque as escolas particulares, né, com infraestrutura e tal, não sei o quê, estão deixando os professores doidos, mas estão conseguindo fazer uma estratégia para que os alunos continuem aprendendo nas escolas. Enquanto as escolas mais pobres, as redes educacionais até de alguns municípios, até alguns estados que não conseguiram se estruturar minimamente com estratégias para que elas pudessem fazer com que esse ensino remoto, o ensino mediado pela tecnologia, chegasse, inclusive, porque tem lugares que não tem tecnologia. Como é que vai fazer? Né? A gente tem aí um terço das famílias no Brasil que não tem acesso à internet de qualidade. Como é que a gente vai querer que o pessoal acesse uma plataforma e faça aula à distância se não tem internet nem direito para usar o Zap, né? Como o povo fala. Então é muito complicado e ninguém está olhando direito para esse pessoal mais carente. A gente tem conversado bastante, tenho tentado aí pela BEI Educação, agora eu estou como diretor da BEI, só muito Mas, rapidamente. Fui professor de inglês, comecei a dar aula de inglês com 18 anos aqui em Brasília. Depois eu fui fazer um mestrado e um doutorado fora, em Nova York. Voltei, trabalhei um tempo como pesquisador. Fui subsecretário da Cláudia Costin no Rio de Janeiro por 4 anos, olhando muito para a inovação. Criamos a Educopédia, que era uma plataforma de aulas digitais. fala um pouquinho, Rafa, sobre a Educopédia. Cara, a Educopédia também foi uma coisa que veio por uma ideia assim da minha mãe. Minha mãe é professora, trabalhava na escola, e aí a diretora começou a falar: não, todo mundo tem que levar os alunos para o laboratório de informática e tal. E ela desesperada, falando: Rafael, não sei como é que é. Então a gente começou a fazer Skype, eu em Nova York e ela aqui em Brasília, sobre como que ela podia criar atividades para levar os alunos para o laboratório. Eu falei, cara, devia ter uma coisa mais pronta para os professores. Assim, se, sabe, a gente criasse um lugar que os professores já fossem lá, eu vou ensinar o contexto social histórico da Revolução Francesa. E outros professores já tivessem feito uma curadoria, pego um vídeo super legal, um podcast, um texto sensacional, um cartoon, sei lá, 1.000 coisas e colocasse ali, seria super legal. Então a gente criou a Educopédia, que era essa plataforma de aulas digitais, desde a educação infantil até o nono ano, com professores, começamos com 80 professores, vamos até 300 professores
formados pela UFRJ também. A gente fazia educoencontros, chamava os professores de educopedistas. Eu cantava para eles, né? Falei que hoje eu vou cantar, eu vou ter que cantar alguma hora aqui. Mas era muito bacana e assim, a Educopédia funcionou, eu acho, sabe? Porque muitas escolas passaram a usar, teve um estudo do Banco Mundial, inclusive, verificando o uso, como o professor usa a aula e tal. A Andréa Barreto falava assim, cantava mesmo, o pessoal aí confirmando nos comentários, né? E que era uma coisa de orgulho para a rede, que foi criado pela própria, né? A gente colocou os computadores, projetores, caixas de som em todas as salas de aula de todas as escolas do Rio de Janeiro, sabe? Para eles poderem usar aquilo também, ao invés de ficar anotando no quadro, falando para o aluno copiar, falando, sabe, o tal do cuspe-giz. Pô, vamos assistir um vídeo, jogar um jogo aqui, projetava no quadro, não sei o quê, sabe? Enfim. Não, eu perguntei da Educopédia porque, assim, e até curioso que a Lida, que é do Mapa Educação junto comigo, falou que a gente comentou hoje no grupo sobre a Educopédia, a Raquel também está aqui. Eu estava conversando com uma professora da rede municipal hoje aqui do Rio, a Cíntia Valim, e ela também levantou e esse não entendimento do porquê, nesse momento que as aulas presenciais estão impossibilitadas, o porquê a gente não está usando essa ferramenta, né? Enfim, ninguém consegue entender o porquê a gente não usa uma ferramenta tão importante quanto essa, pensando em educação à distância nesse momento, né? Que é o momento mais propício para isso. Crítica, ego e tal, se for para falar abertamente aqui com todo mundo, é aquilo, cada novo governante que entra acha que tudo que foi feito até aqui não presta, vamos jogar tudo fora e vamos criar novas marcas, né? Vamos criar... E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que a corrupção, ela o nosso investimento público, mas essa descontinuidade de políticas também. E, cara, a gente tem que começar a valorizar também os governantes que chegam. Já pensou assim, chegando um novo prefeito, chegasse o Crivella, chegasse o outro secretário, a outra secretária que foi a Calma, agora tem uma nova secretária, que todo mundo fosse construindo e melhorando as coisas que já estavam feitas, ao invés de pegar e jogar tudo fora e falar, não, isso aqui não presta, eu vou começar uma coisa nova, eu vou reinventar a roda, porque faz muito mais sentido. Cara, a gente gasta, eu acho que a gente perde tanto dinheiro ou mais do recurso público que a gente tem, porque a gente faz isso, ao invés da gente tentar melhorar o que já dava certo. Então, infelizmente, a Educopédia está sucateada, os equipamentos nas escolas estão sucateados, sabe? É lógico que foi um contexto fiscal completamente diferente, não tinha muito dinheiro. A gente pegou uma época muito boa, né, de vacas gordas, vamos colocar assim, do Rio de Janeiro, que a gente tinha recursos para poder investir e depois que veio uma super crise fiscal. Mas a Educopédia está lá, tá atualizada? Não tá, mas dá para usar. Inclusive, eu falo para todo mundo, assim, todo mundo, gente, olha lá a Educopédia e tal, porque dá para usar ainda, sabe? Tem muito vídeo bom e tal. A Raquel botou até aqui o link nos comentários, e é muito bacana isso que você falou, né? Porque eu acho que um dos principais valores, né, da educação é a continuidade. Né? Assim, a gente sempre utiliza o caso de Sobral, né, como um caso de sucesso na educação, e é isso, um dos principais motivos foi pela continuidade, e isso merece uma atenção especial porque requer uma responsabilidade, uma maturidade política muito grande. Né? Para exatamente isso que você falou. Troca do governo A para o governo B e entra a oposição tem que ter responsabilidade, né, de continuar com as políticas públicas que estão funcionando, de continuar com as políticas públicas que são positivas para a população. Né? Mas não é, infelizmente, o que a gente vê na maior parte dos lugares, enfim, no Brasil todo, em quase todo o Brasil. Né? Entra um governante novo e a primeira coisa que ele quer fazer, e agora com o Bolsonaro eu acho que isso se potencializou mais ainda, é destruir o que estava aí. Né? Vamos mudar o que está aí. Né? Vamos... Bruxas, né? Fica aquela coisa assim, não... enfim, é uma tristeza, assim, é uma falta de maturidade, uma falta de, sei lá, senso cívico até, e até de pensar no dinheiro público, porque a gente está jogando fora dinheiro público quando a gente descontinua boas políticas, né? E é muito importante que a gente tenha essa consciência, porque se a gente aprender a votar em quem fizer o melhor uso do recurso público, aí esses caras vão fazer a coisa certa também. Esses caras, todos os políticos, tem muita gente boa, não vamos... eu acho ruim também a gente falar, político não presta, não sei o quê. Não, tem muita gente boa, a gente está conseguindo fazer alguma renovação,
mas a gente precisa de mais. E a gente precisa aprender a votar em quem faz bom uso do recurso público e em quem pega esses projetos, as boas políticas e melhora, ao invés de descontinuar. Sim. O Rafa, na live que eu fiz com a Cláudia Costinha, umas 3 semanas atrás, enfim, a gente estava num momento bem no início aí do avanço dessa pandemia. Ela já falava que a gente tinha que entender o primeiro passo para a gente poder planejar o que a gente vai fazer nesse primeiro momento de emergência, é entender que a gente vai ter perdas, né, na educação. A gente tem que também ter responsabilidade de entender que a gente vai ter perdas, né? E o que eu queria, enfim, refletir um pouco com você é quais são as oportunidades, por outro lado, que a gente tem para tentar fazer com que essas perdas sejam as menores possíveis. Né? Assim, a gente sabe, enfim, você sabe melhor do que ninguém, que a educação à distância ela nunca vai poder substituir o professor. Né? A educação à distância nunca vai substituir um bom professor, uma boa sala de aula. Né? Mas, nesse momento, ela tem que ser a nossa aliada. Né? E sabendo que o Brasil todo, e no Rio de Janeiro, eu acho que especialmente, né, a gente tem uma desigualdade muito grande, enfim, em muitas favelas aqui do Rio de Janeiro, a gente sabe que não tem internet, que o pacote de dados dos celulares da internet são muito frágeis. A gente sabe que a gente tem, sim, essa deficiência. O que a gente pode fazer? O que está acontecendo de bom aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora, que a gente pode trazer para o Rio de Janeiro, que a gente pode trazer para o Brasil, de boas práticas para conseguir massificar, né? Para conseguir fazer com que essas desigualdades educacionais, que foi o título aqui desse nosso bate-papo, sejam as menores possíveis. E para que quando a gente volte para a sala de aula, a gente possa não ter aumentado mais ainda essas desigualdades. Tá. Deixa eu só te falar que a Leda Ser do Bem está pedindo para você deixar a live gravada aqui. Passar para todos que ela conhece. Muito legal, muita gente falando. Trabalho nunca rende. A Kelinha falando, trabalho nunca rende, trabalhamos horrores e no outro ano temos que começar tudo. E todas as redes falam isso, Gui. Tipo, cara, a gente tinha projetos super legais acontecendo e tudo parou. Magrela, obrigado. Deixa eu só responder um pouquinho as pessoas aqui. Não precisa abrir os links do vídeo. O melhor anticorpo para o coronavírus é uma boa governança. A gente precisa de boas lideranças, né? De liderança de verdade, eu acho. Unieb Sobradinho está aqui, Léo Castro. Rafa acredita nas pessoas técnicas mesmo. A gente está até a saúde mais do que nunca, né? Depois saiu da secretaria, os projetos ficaram todos soltos, desperdício de dinheiro público. A gente tem que cobrar, tem que pressionar para que os bons projetos continuem, né? Todo mundo, né? Eu estava adorando a virada pedagógica, a Kelinha, eu também adorava. Bom, primeiro, Gui, eu acho que e às vezes eu sou otimista demais, mas eu acho que, cara, a gente vai dar um valor tão grande para o contato físico, para o toque, para o olhar, para o abraço, para estar junto, sabe? Depois dessa coisa que a gente está ficando tão agoniado, porque tá todo mundo fazendo isso o tempo inteiro. Vamos fazer live, vamos fazer isso, vou fazer um vídeo com a minha mãe, com os meus parentes, com o pai, com o primo, com a avó, com o cachorro, periquito, papagaio, né? Mas pô, não é a mesma coisa, né? A gente está aqui, eu estou conversando com você, estou conversando com as outras pessoas, é super legal, a gente vê nos comentários, a galera ouvindo a gente aí, mas assim, nada substitui o contato físico, né? E é muito legal, assim, que alguns professores conseguem aquilo que é essencial na educação, que é ter um relacionamento bacana com os alunos, o laço afetivo. O aluno entender que ele se importa e essa coisa do... Às vezes, assim, às vezes é o toque mesmo, assim, às vezes é abraçar e tal, sabe? Às vezes... E não é só criança pequena, porque não, as crianças vão crescendo, daqui a pouco puberdade, adolescente, espinha, fica feio, e aí a gente acha, não precisa mais de carinho, não precisa mais de... Todo mundo precisa, né, de carinho, de atenção. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente vai sair mais do que nunca entendendo a importância do carinho e do contato físico, de estar junto presencialmente, mais do que à distância, né? Acho que à distância, né? Acho que a gente não consegue viver nessa coisa de... Tem gente que fala, não, mas eu acho que as pessoas vão acostumar a não se encostar, a ter medo, germes e tal. Eu acho que não. Eu acho que a gente vai sair querendo abraçar meio mundo. Eu acho que eu vou querer fazer isso, pelo menos, né? E pensando na educação, bom, eu acho que a gente tem que pensar em quem mais precisa mesmo, sabe? Então,
Cara, quem mais precisa é quem não tem internet. O que chega na casa dessa pessoa? Se você mandar uma apostila impressa, vai chegar. Se você mandar um caderno, vai chegar. Se você mandar um estojo com lápis e borracha, vai chegar. Então, acho que é isso. Vamos mandar apostilas com atividades, com cadernos, com estojinho, com lápis, borracha. A gente não sabe se essas pessoas têm. Vamos lembrar que a gente está falando de pessoas miseráveis. Tem muita gente ainda pobre e miserável no Brasil. Né? Se a gente pega a renda média das pessoas no Brasil é muito absurda. Eu acho que todo mundo. A gente não tem uma noção muito real, né, da quantidade de gente pobre ainda mesmo que tem no nosso país e miserável. Então a gente precisa lembrar: muita gente não tem internet, muita gente não tem um caderno direito, não tem um lápis direito, não tem uma borracha direito. Então, assim, acho que o que a gente tem que. E é o que a gente está fazendo em alguns estados, né? Já Goiás, aqui no DF também ajudando, e a gente está conversando agora com o Maranhão. Vamos olhar para os alunos que não conseguem acessar a internet e que recebem da família. Quantos são esses alunos? Aonde eles estão? Vamos criar material para eles. Vamos imprimir essas apostilas, mandar pelo correio ou mandar para a escola, fazer um jeito. Esse material precisa chegar para esses alunos. E aí, de repente, no material mesmo, por exemplo, a gente tem lá, vamos aprender a somar, ou, sei lá, tabuada do 5. Vai ter uma aula da tabuada do 5 no canal X na quarta-feira, 10 horas. Assiste essa aula e depois tenta fazer. Porque outro complicador é que muitos pais também não têm escolaridade, são analfabetos funcionais. Né? Então, não é, a gente tem que sair um pouquinho do nosso tronco de classe média, média alta, e lembrar do Brasil real, Brasil profundo, que os pais não dão conta de, às vezes, ler uma atividade com os filhos. Né? Você tem lá uma criança de terceiro ano que está terminando o ciclo de alfabetização e letramento e, cara, não pode contar com os pais. Os pais não vão saber ajudar, entendeu? Então, minimamente, eu acho que o máximo que a gente pode fazer, manda material, manda um caderno, sabe? O ideal seria a gente poder mandar, vamos mandar um tablet, vamos mandar com internet para todo mundo. Você não acha que televisão é um dos caminhos, Rafa, nesse momento, para fazer com que enfim, a qualidade chegue, principalmente às pessoas que mais precisam? Mas eu acho que as duas coisas têm que ir em conjunto. Lembra que TV é passivo também, né? Sim. Eu posso estar ouvindo uma pessoa, eu posso estar olhando para a TV, mas eu posso estar desligado. Por isso que a aula expositiva também não é tão efetiva. A nossa cabeça vai e volta, entendeu? A gente está aqui, mas o nosso cérebro, cara, está viajando o tempo inteiro. Então, a TV também está, às vezes, assistindo coisa, ainda mais hoje em dia. Né? A gente olha para a neurociência hoje, uma criança de 11 anos consegue ficar concentrada 5 minutos. 5 minutos no máximo. Entendeu? Então, assim, como é que a gente vai deixar a criança na frente da TV e achar que ela está aprendendo tudo? Não vai estar aprendendo tudo. É importante? É importante. Então, assim, coloca uma aula na TV, mas coloca atividades também. Agora você vai colorir isso aqui, agora você vai fazer esse caça-palavras, agora você vai ler esse textinho aqui, vai responder essas perguntas, porque se o cérebro não se movimenta, e o nosso cérebro é preguiçoso por natureza, a gente tem preguiça de pensar, né? Isso não sou eu que estou falando, é a neurociência, né? Então, assim, se a gente não faz as crianças pensarem e produzirem, elas não estão aprendendo. Né? Então, é legal TV? É legal TV, é muito importante, tem que colocar TV, tem que colocar os professores falando com os alunos, ensinando e etc. Mas não basta. A televisão é passiva. Ele está simplesmente escutando e olhando. Que horas que ele vai pensar e produzir? Ele precisa ter atividades. A criança precisa ter atividade de produção. Sim. O Rafa, uma das coisas que me preocupa também bastante, assim, conversando com alguns professores, professoras do Rio, essa preocupação só aumentou, que é exatamente o papel do professor nesse momento, né? Eu acho que a gente, enfim, como a gente falou no começo desse nosso papo aqui, a gente vive um momento completamente atípico, né? Que ninguém esperava e que, enfim, ninguém estava preparado para isso. E especialmente os professores, né? Os professores não estavam preparados para isso. Muitos professores estão vivendo um momento de muita angústia, e eu falo também como psicólogo, né? A questão da saúde mental está colocada de uma forma muito potente, especialmente para esses professores, né, que estão tendo que reinventar o seu trabalho, né? No meio dessa pandemia, no meio de uma questão
em que eles vivem o dia a dia como a gente, né, com essa preocupação, com todos esses cuidados de precaução, eles estão tendo que também, no meio disso tudo, reinventar a própria profissão. Né? É. Que conselho você daria para esses professores hoje? Que pergunta difícil, né? Mas que conselho você daria para esses professores hoje que estão nesse momento de muita ansiedade, né? Mas também tendo que reinventar todo o seu dia a dia da educação, né? Bom, primeiro eu dou um conselho para os diretores e para os donos de escola, porque esse problema está acontecendo até muito mais, talvez, com professores de escolas particulares, que o cara tem medo de perder o emprego. Aí tem lá, enfim, tem uma série de coisas. Então, tem muito professor de escola particular também, assim, estressado nível máximo, sabe? Então, eu acho que os diretores, os donos de escola têm que lembrar que está sendo uma época complicada para todo mundo. Ninguém está legal. Ninguém tá, ó, 100%. A gente tá, cara, tá esquisito para todo mundo. Tá todo mundo. Eu acordo às vezes e falo assim, gente, isso é real que tá acontecendo ou eu tô num filme, sabe, apocalíptico? Não dá para saber. Às vezes a gente acorda bem, no outro dia a gente acorda mais abalado emocionalmente. E às vezes é de uma hora para outra, entendeu? Então, vamos ser mais humanos e empáticos, entender que nós somos pessoas de carne e osso e que não tá legal, ninguém tá bem, não dá para esperar super produtividade de ninguém, não dá para esperar que ninguém, sabe, ninguém é incrível Hulk, ninguém é super-homem, Mulher Maravilha, ninguém vai conseguir produzir. E a gente tem que tirar essa autocobrança também. Hoje eu vi quem é que estava no canal da GNT, eu achei a fala dele maravilhosa, falando assim, não tem essa história de ócio criativo, das pessoas acharem que a gente tem que estar produzindo o tempo inteiro, isso é muito ruim, gente, é muito ruim. Precisa de um tempo de reflexão também. Então, assim, vamos, talvez, essa época também esteja sendo boa para a gente parar de cobrar tanto da gente dos outros, sabe? A gente nunca vai ser perfeito, ninguém nunca vai ser perfeito, todo mundo vai errar, sabe? E agora você não precisa, sabe, produzir loucamente, ninguém vai produzir loucamente. E é isso, assim, tem que pensar o seguinte, a maior parte de nós, da população, alguma hora vai pegar esse vírus, entendeu? E a hora que a gente pegar esse vírus, se a gente tiver com um sistema imunológico bacana, melhor. Que aí a Exato. gente tem a chance da gente ir para o hospital, ter complicação, etc. E para ter um sistema imunológico bacana, eu tenho que estar com a mente legal também, né? Então, até converso com as pessoas da minha família. Cara, tem que estar bem, tem que estar mais tranquilo. Não vai dar para ficar tranquilo o tempo inteiro, mas assim, sorrir, cantar, música, arte, caminhada enquanto a gente pode sair para caminhar longe dos outros, máscara e tal, não sei o quê. Mas, é, sabe, tem que se cobrar um pouco menos, todo mundo, não ter medo de falar, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou bem, sabe? É tentar criar uma atmosfera, uma comunidade de confiança, perto, longe, conversando com as pessoas por vídeo, sabe? Conta com as pessoas que te amam, conta com as pessoas que se importam contigo, vai atrás enfim, de compreensão. Tem medo de ser bem transparente e falar com as pessoas do seu lado e dos seus superiores, de repente, que, olha, não estou legal hoje, não sei fazer isso, estou precisando de ajuda. Acho que é isso, assim, confiança, sabe? E cobrar menos dos outros e confiança. E Né? Isso que você falou é muito legal, porque eu acho que a gente sempre tem que olhar as janelas de oportunidade, como eu gosto de falar, nos momentos de crise. Né? E, assim, sem dúvida nenhuma, nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente tem que entender também que coisas novas a gente pode aprender fora do ambiente escolar, né? Desde as coisas mais básicas, como, por exemplo, enfim, uma nova receita, enfim, a coisas como leitura junto com a família, aqueles que tiverem essa possibilidade, né? Fazer exercício em casa. Eu acho que é o momento da gente também da educação familiar tem um espaço, né? Uma oportunidade muito grande, né? Desse contato dos pais, das mães, com os filhos, enfim, daquelas pessoas que estão juntas em casa, poderem efetivamente voltar a se relacionar, né? Porque muitas vezes a gente sabe que a rotina do dia a dia faz com que as pessoas se afastem muito, né? E essa quarentena está fazendo com que as pessoas estejam enfim, se relacionar, né? Elas têm que voltar a se relacionar de novo.
Eu acho que as pessoas têm que aproveitar isso de certa forma, né? Aproveitar a tecnologia e fazer com que a tecnologia seja a sua aliada, mas também fazer com que os momentos familiares das pessoas que, enfim, vocês estejam próximos sejam momentos efetivos, né? Momentos de construção, momentos de troca, momentos de afeto, porque, de novo, essa questão da sanidade mental, como a Raquel colocou aqui, é talvez uma das questões mais importantes dessa quarentena que a gente está vivendo e que a gente vai vivendo por alguns meses, né? Total. Deixa eu ler umas coisas aqui rapidinho. Eu vi Leia. a Andréa Barreto falando de rádio também, para a gente poder usar o Sim. rádio, né? Ali da TV, né? Acho que os profissionais da base têm boa vontade. Precisamos de gestão nas organizações, educação e entre os profissionais. A Andréa Barreto tem que usar a maior diversidade possível. Lembrando também das classes de ensino especial, as crianças com deficiência, super lembrar dessas crianças, né? Aqui, mas eu acho um momento excelente para repensarmos a educação no país, a nossa prática pedagógica, também acho. Roseli Hitch, esse momento é uma forma de repensarmos nossa profissão. O Google Ornelas falando, estou muito cansado, com vários Os, então ele está muito cansado mesmo. Kelinha, fiz uma discussão ontem no grupo de escola, não é o momento de carregar nossas suas famílias, não é o momento, nem nós mesmos, né? Raquel, viva para a nossa sociedade mental, produtividade tóxica é um mal. Kelinha, temos que acolher as crianças e as famílias, precisamos nos preparar, pois não sabemos o que vem pela frente. Muitas pessoas estão fazendo na quarentena a qualquer custo. Rodrigo está aí, oi Rodrigo. Elaine que fala bacana, Rafa, terapeuta, obrigado. Valdimeire falou, Gui, sou sua fã. Kelinha, uma coisa é sentar com a criança e ajudá-la a realizar uma tarefa. Outra bem diferença é exigir que a família sente 3 ou 5 horas por dia. Não vai rolar, né? Que a família vai sentar 3 horas ou 5 horas para poder fazer o papel do professor no possível, né? Da saúde mental, relacionamento familiar. A Meire reforçou aqui um ponto também, né? Que é isso que a gente está falando da possibilidade desse relacionamento familiar, né? Que, enfim, normalmente a gente não tem essa possibilidade e enxergar o lado bom dessa situação. Eu queria, Rafa, trazer uma outra questão que, enfim, aí diz respeito mais à educação de forma mais macro, mas que, sem dúvida nenhuma, chega na ponta depois, que a gente sabe que a gente vive um momento em que a gente tem que flexibilizar em muitos pontos, né? Mas tem algumas questões que a gente não pode flexibilizar e não pode deixar para depois. Né? A Priscila também falou sobre essa questão no Roda Viva, uma questão que a gente, enfim, todos os ativistas pela educação tratam como prioridade nesse ano de 2020, que é a questão do Fundeb. Né? O Fundeb vence no final desse ano. Para quem não sabe, o Fundeb é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, né? Financiamento e Manutenção da Educação Básica. E a gente não pode deixar ele para depois, né? Porque ele vence no final de 2020 e 2021 está aí, e também com essa perspectiva de futuro que a gente tem que ter, né? Essa pandemia vai passar, né? E quando passar, a gente precisa ter levado pelo menos as coisas mais fundamentais para frente. Então, queria que você falasse um pouco também sobre isso, se você acha que é possível, por exemplo, através, a gente está acompanhando que os parlamentares hoje em Brasília estão fazendo as sessões de forma online, né? Se você acha que é possível o Fundeb ir para frente, ser votado e ser aprovado um Fundeb que... E aí tem tudo a ver com o tema também da nossa conversa, né? O Fundeb, a gente sabe que é uma das principais ferramentas de redução das desigualdades. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que tem várias coisas que não podem parar, né? E aí eu queria só lembrar o seguinte: as crianças e os jovens, eu não sei se eu já falei agora, mas eu vou repetir. É importante também que eles façam atividade mesmo. Não é ruim que eles estudem um pouco, sabe? Os do ensino médio, eles estudem de alguma forma em livros ou online, porque vai ter Enem, vai ter, sabe? Não pode parar. Porque quem parar agora não está só não aprendendo, está desaprendendo. Né? A gente não está lá estudando para o Enem, não está só não tendo uma aula nova de matemática, está esquecendo o que aprendeu no ano passado. As crianças que estão no processo de alfabetização e letramento e estão se desenvolvendo, não estão só indo para frente, estão voltando. Sabe? Então, a gente precisa disso. E várias outras coisas, como a questão do IDEB, que estava lá na boca do gol, todo mundo achando que ia passar, já ali no Congresso e tal. E, enfim, somos atropelados por essa questão do coronavírus. Eu acho que ela está bem otimista com relação à aprovação do Fundeb, então eu acredito nela.
Se fosse para você me perguntar se eu tô... Cara, ela deve saber 10 vezes mais do que eu, mas eu acho que, pô, com essa questão toda de auxílios e tal, essa grana toda que a gente vai gastar, eu acho que se for depender do governo federal, do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, dos técnicos, assim, acho que eles não vão mover uma palha para aprovar a Fundeb. E o Sim. Fundeb é fundamental porque a gente tem redes que são miseráveis e que dependem do Fundeb para poder, inclusive, pagar Os salários, né? do Sim. salário dos professores. E se a gente não tem salário bom para o professor, a gente não tem educação de qualidade. E se a gente não tem educação de qualidade, nós nunca seremos um país sério. Ou seja, para a gente ser um país sério de verdade, com gente bacana, com políticos bons, com, enfim, tudo funcionando, educação funcionando, saúde funcionando, segurança, poucos crimes, a gente precisa de educação de qualidade, precisa de um salário excepcional para os professores, de preferência melhores do que os salários dos deputados, e precisa da aprovação do Fundeb, e que o Fundeb seja maior do que o Fundeb é hoje. Sim. Não, eu trouxe isso porque, assim, como eu falei, como a gente falou nisso, muita gente deve ter entrado depois, mas chama muita atenção, né, que a educação hoje esteja sendo deixada praticamente para escanteio, né, pelo governo. Enfim, não sei nem se chama muita atenção, mas é muito preocupante, né? É lamentável que a educação seja deixada de lado. A gente estava comentando no início que o ministro da Educação ele não participou de nenhuma entrevista coletiva, né? Vários ministros participaram e o ministro da Educação praticamente sumiu, né? No momento que seria muito importante ter uma coordenação de ações, né? A gente vê, por exemplo, que a rede de São Paulo entrou de férias, a rede do Rio não. Então, no momento, seria muito importante ter, né, o ministro da Educação que enxergasse as boas práticas que estão acontecendo em alguns lugares e trazendo para esses outros lugares. A gente não tem, né? A gente não tem um ministro da Educação ativo nesse sentido. E eu concordo com você que, assim, se a gente enfim, os ativistas pela educação, os deputados e senadores que estão lá em Brasília e que entendem que a educação é a principal ferramenta de transformação social, né? Que, como a Priscila também falou, a entrevista dela foi incrível na segunda-feira, né? Ela falou que quando passar essa pandemia, a educação vai ser mais importante ainda, né? Para poder, para que a gente possa voltar a ser uma sociedade saudável. Eu acho que é papel de todos nós pressionar para que esse debate do Fundeb vá para frente, né? Porque se depender dos outros ministros, de outros parlamentares que não estão ligados à área da educação, isso tende a ser deixado de lado, que seria uma perda histórica para a gente, né? Então é uma questão muito, muito, muito importante mesmo, né? Vários fãs seus aqui, Gui, a Fernanda falando fã do Ah, Regina mandando boa noite, a Roseli falando, quero dizer que não estou otimista com esse governo federal, estamos literalmente parados, já estávamos parados na educação, exatamente, não tem novidade nenhuma, isso sempre foi ruim, vai continuar sendo ruim, se o governo federal quer fazer um bom trabalho na educação, tem que mudar o ministro. Esse ministro, tá, sinto muito, e ó, é aquilo, eu li num tweet, vou só né, a gente vê as coisas todas, né? O ministro do Meio Ambiente demitindo o diretor do IBAMA, né? Relações exteriores também criando confusão, não sei o quê, blá, blá, blá. Ministro da Educação, cara, o que eles estão fazendo, sabe? Hoje eu vi um tweet do ministro de Educação do Peru. Cara, sensacional. Depois dá uma olhada no meu Twitter lá. O programa que estão fazendo no Peru é sensacional, sabe? Dá uma tristeza da gente ver o MEC fazendo zero, fazendo nada, um absurdo. Um absurdo esse ministro e esse governo não estarem andando com a educação num momento crítico como esse. Não pensando nas crianças, não pensando nos jovens. Um absurdo que está acontecendo no Brasil e a gente precisa de alguém sério, íntegro, competente na frente da pasta da educação. Concordo completamente com a Priscila Cruz. A Eveline e Rafael, que bom te ver, também morrendo de saudade de você. O ministro da Educação está fora das práticas. O ministro da Educação está fora de tudo. Desculpa, Gui, mas vamos falar não, claro. você tem total razão, assim, e é engraçado porque a gente vê o atual ministro, infelizmente, eu acho que por pouco tempo, né, o ministro da Saúde, Mandetta, que a gente pode ter a diferença que a gente tiver com ele, mas ele é um ministro técnico, né, um ministro que está, enfim, baseando todas as suas tomadas de decisão nas evidências e que está realmente, nesse momento,
cumprindo um papel fundamental. Não é por acaso que o E Bolsonaro quer afastar ele. por causa disso, né? Ele está Exato, né? um bom ministro. Ou seja, Exato. se Não, o você Bolsonaro deve estar adorando o trabalho do ministro da Educação. Né? Ele deve estar adorando a educação, está fazendo um trabalho excelente. Olha, André Barreto trazendo um tema bem legal aqui também. Precisamos de um sistema único de educação. É muito legal esse tema. Mas eu acho Sim. que não dá tempo de falar suficientemente sobre ele aqui agora. Mas vale você pensar numa live, numa discussão aí, só sobre o que seria um sistema único de educação, como tem o SUS. Por que a gente não tem um sistema único de educação? E é uma bagunça, porque em vários estados, assim, quem é que cuida do Fundamental 2? Né? Muitos estados têm escola de Fundamental 2. É meio que patinho, enfim. Não, é um tema, enfim, incrível mesmo. A Priscila também falou um pouco sobre isso, né? Perguntada. E no momento em que o SUS, graças a Deus, até que enfim, está sendo valorizado, né? Pelo menos por grande parte da população. Alguns simbolismos são muito importantes, né? A gente vê o ministro da Saúde, os seus secretários lá com o uniforme do SUS. Eu acho que isso passa uma mensagem incrível, né? Para quem valoriza o Sistema Único de Saúde. E, enfim, eu acho que é realmente uma das poucas coisas positivas que a gente pode tirar, né, desse momento que a gente está vivendo, é a importância e a valorização que a gente está dando cada vez mais para o SUS. E aí eu acho que para a gente ir encaminhando, eu acho sempre importante a gente, também pensando na questão da sanidade mental, a gente ter uma perspectiva de futuro. Né? Eu acho que é importante a gente acompanhe, enfim, as notícias no dia a dia, e é normal que a gente fique muito ansioso, né? A gente está numa curva de aumento de casos confirmados, de aumento de óbitos. Hoje foi o segundo dia consecutivo, né, com mais de 200 óbitos pelo novo coronavírus. Então, isso deixa a gente muito ansioso. Então, é importante que a gente fale de perspectivas de futuro. Né? É importante que a gente fale que isso vai passar, né, daqui a alguns meses, e que quando isso passar, a gente vai voltar, enfim, às ruas, que, como o Átila falou, é importante a gente trazer o Átila aqui também como, né, uma referência de pesquisador, de biólogo, e trazer que a ciência hoje é a nossa única ferramenta também. Mas o Átila falou que nada vai ser como era antes, que a sociedade vai ser muito diferente, mas que a gente vai voltar às ruas e que as escolas vão voltar a funcionar. E aí queria fechar um pouco com isso, né, com uma perspectiva de futuro positiva, né? Que a gente tem que passar por esse momento da melhor maneira que a gente puder, da melhor maneira que for possível para cada um, e enxergando cada indivíduo de uma forma diferente. Eu acho importante, né? Algumas pessoas, como você falou muito bem, vão acordar um dia melhor, um dia pior. Pessoas vão passar por isso de forma mais fácil, mais difícil, e é normal, e tudo bem, né? Mas a gente entender essa perspectiva de futuro, essa perspectiva de que daqui a pouco vai estar tudo bem, né? Que as pessoas vão voltar às escolas e que a gente tem que voltar depois a continuar essa luta por uma educação de qualidade. Né? Eu acho que é um compromisso de todos nós, quando passar essa pandemia, que a gente se esforce mais ainda, né, para que a gente possa reduzir as desigualdades na nossa educação. É isso aí. Deixa eu só responder umas coisinhas aqui. Manda. Vamos falando, Rafa, com esses gastos do governo, você acha que podem impactar os projetos de leis educacionais do país? Como eu falei, assim, se depender do governo federal e do Ministério da Economia, educação claramente não é a prioridade desse governo. Eles não vão querer gastar mais dinheiro, pelo contrário, vão continuar cortando bolsa, pesquisa, e mais um absurdo, né, de estarem cortando bolsa até de quem estava pesquisando coisa de coronavírus, né? Beijo para Thaís, Lenise, pior ministro de todos os tempos, concordo com você. Eu também. Vamos conversar depois. Eu vi que você está chateado aqui comigo com alguma coisa que eu fiz enquanto secretário. A gente pode bater um papo depois. Kelinha, não é prioridade, precisamos que seja, né? O ministro Insano. Sou fã do Gui, Margarete. Kelinha, falta de profissionalismo, depois que você saiu. Lenise, valorizar nossos profissionais de saúde e de educação também, né? Acho que todo mundo, todos os pais aí agora vão também entender quão importante é o trabalho dos pais, dos professores e das escolas. Educar é uma tarefa complexa, difícil, talvez a tarefa mais complexa de todas, seja educar uma outra pessoa, você desenvolver todas as dimensões humanas. Então, acho que os pais vão entender agora de verdade, e que bom que a gente está passando por isso. Você tem uma coisa boa, é que eu acho que eles vão valorizar mais o trabalho dos professores
e das escolas. Até Barreto falando também é sua fã. A Beijo. minha mãe falando prioridades aqui, que tudo vai ficar bem, isso vai passar, mas nada do que foi será. De novo, do jeito que já foi um dia. Adoro o Lulu Santos também. Tomara que volte bem. Nada será igual. Covid deixa um legado. Eu acho que, o Rafa, só assim, um ponto que eu acho importante, ficou muito na minha cabeça esses últimos dias. Eu acho que foi muito simbólica, né, o Roda Viva ser com a Priscila Cruz nessa última segunda, porque é isso, né? Eu acho que cabe a todos nós, né, ativistas pela educação, secretários de educação, seja do município, seja do estado, enfim, e a todos os professores, todos os alunos, todos os pais, cabe a todo mundo, né, colocar a educação hoje no lugar que ela tem que ser colocada, né, que é no lugar também de uma importância enorme, né, ao lado da economia, ao lado dos outros temas. Então, muito importante que a gente debata sobre educação, muito importante que a gente traga esse ponto. É o que eu, enfim, que eu venho tentando fazer, eu vejo que você também. Eu já tenho algumas lives marcadas, também já fazendo uma mini propaganda agora, com outros professores, com uma professora da rede pública aqui do Rio, que é a Cíntia. Estou marcando uma live também com uma aluna do ensino médio. Acho que a gente tem que trazer esse tema, né? Você falou muito bem do Enem. Eu acho que hoje os nossos jovens também têm as suas angústias, né? Eu acho que cada um tem uma angústia diferente e é importante que a gente jogue para fora essas angústias, né? Que a gente converse sobre elas e fundamental que a gente traga o tema da educação. Eu antes dessa pandemia, estava conversando com o Renan Ferreirinha, que é um deputado estadual aqui do Rio, que, enfim, eu sou apaixonado. Vou fazer uma live com ele na sexta também para falar um pouco. Ele está tendo um papel fundamental, enfim, de acompanhamento junto com o governador do Rio de Janeiro, em papel legislativo importantíssimo. Antes dessa pandemia, eu estava com ele e falei que, cara, um dos meus sonhos é fazer com que a educação do Rio de Janeiro, especialmente, que é o lugar que eu moro, seja uma educação de qualidade, seja uma das melhores educações de todo o Brasil. E eu acho que nesse momento tem que ser sonho de todos nós que a educação seja colocada, né, como prioridade para se pensar. Né? É óbvio que a questão de saúde tem que ser discutida todo dia, porque a gente fala sobre a sobrevivência das pessoas, mas a gente não pode esquecer da educação de jeito nenhum. Teve uma fala da Priscila que eu acho que muita gente fala, mas que é bacana voltar. E a crise educacional é uma crise social porque ela não aparece tanto. A crise na saúde, ela aparece porque a gente está vendo aí é, Exato. mais de 2.000 mortos por dia nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a crise na saúde é imediata, ela mata hoje. A crise na educação, ela mata lentamente. A gente vai acabando com vários futuros. Né? Imagina a quantidade de Einsteins e de grandes professores e de grandes artistas e de grandes esportistas a gente teria se a gente tivesse educação de qualidade para todos. Imagina se cada criança, cada jovem no Brasil conseguisse encontrar o seu potencial e desenvolver a fundo o seu potencial, todo esse potencial que ele trouxe para o mundo, a gente ia ter um país muito mais incrível e muito mais cheio de potência, muito mais rico, muito mais civilizado e muito mais cheio de amor também, tenho certeza absoluta. Sem dúvida. Bom, Rafa, obrigado. Agradecer aí a todo mundo que participou, que comentou, que fez pergunta, que, enfim, sugeriu. Dizer que a live vai ficar 24 horas aqui no ar, mas eu vou gravar também para poder depois Olha, postar para todo mundo. a Andrea pediu para eu cantar, eu vou cantar bem rápido. Cadê? Tá? Cante, cante. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Acho que Boa! pra gente lembrar que Tudo. isso também vai passar, gente. Tudo vai É passar, isso. daqui a pouco vai estar todo mundo junto de novo, se abraçando. Enfim, vai passar. Vamos É seguir isso. fortes. Super Cuide. obrigado. Foi um prazerzão participar dessa live. É E isso. obrigado a todos também, né? Obrigado, obrigado, Rafa. Cuidem-se. Quem puder, fica em casa, né? E vamos, se Deus quiser, passar por essa fase da melhor maneira possível. Obrigado aí a todo mundo. Quem quiser depois, enfim, da galera que me segue, seguir o Rafa e vice-versa, entra em contato com a gente. Quem tiver ideias de lives ou quiser fazer lives com a gente também, fala aí e vamos junto. Vamos. Um Valeu, abraço. Rafa. Beijo. Tchau, tchau. Um abraço.